Fala galera, tudo bem? Homem em Campo novamente. Conforme eu tinha falado, eu trouxe um exemplo de administração, um exemplo de clube hoje no Brasil, não só no Nordeste, um exemplo de gestão. E se muito se fala em SAF, em profissionalizar, esse clube começou lá atrás. Ressurgiu das cinzas, como a Fênix, e eu tenho a honra de convidar o ex-presidente, dirigente, tem uma vida e uma longa história dentro do Fortaleza, nosso amigo Dr. Ribamar. Dr. Ribamar, boa noite, tudo bem? Boa noite, Alexandre. Obrigado pela deferência e estamos à disposição. Dr. Ribamar, gostaria, aqui é o nosso podcast, né, Homem em Campo, a gente gosta muito de falar de futebol, falamos muito aqui dos clubes pernambucanos, principalmente do Náutico, que é o nosso clube, eu fui dirigente do Náutico, futebol, mas Fortaleza tem mostrado o exemplo ao Brasil de como se faz não só um clube de futebol, um time de futebol, como se faz uma gestão. O que vocês fizeram aí, sei que começou pelo senhor, uma gestão que vai ficar o legado. Fortaleza mudou de postura, forma de pensar e de patamar a nível sul-americano. Eu não digo mais só nacional. Então, gostaria que o senhor nos falasse um pouco da história de Fortaleza, da sua história dentro de Fortaleza, que o senhor é um homem que acrescentou muito ao clube. Na verdade, Alexandre, o Fortaleza que é hoje é uma associação de gestores. O Fortaleza, que foi fundado há 106 anos atrás, que sofreu todas as dificuldades imagináveis, que é um clube de futebol do nordestino, na época do futebol romântico, recursos nenhum, exceto de bilheteria. Então, esses dirigentes que conseguiram manter esse clube em pé, graças, entendeu, à sua benevolência financeira. Nesses tempos, clubes eram geridos por presidente, na sua maioria, que bancava o clube que ele dirigia. Essa que é a realidade do nosso futebol, e a minha também não foi diferente. Quando eu fui eleito presidente de Fortaleza, eu tinha como meta a impessoalidade, porque existiam as alas, né? Isso sempre existiu. Hoje, sim, felizmente, não existe mais no Fortaleza, e eu acho também que na maioria dos clubes de futebol brasileiro. Então, eu prometi uma gestão impessoal, transparente e profissional. Hoje, entendeu? A gente reconhece que, historicamente, hoje o maior presidente é o atual, que hoje não é presidente, é o Marcelo Paes, que é um executivo, não é um CEO, né? Como se trata hoje os executivos. Esse, sim, tem a maior permanência, já está com 7 anos, à frente do Fortaleza, e que teve a condição, essa capacidade de botar o Fortaleza no patamar que ele se encontra. A minha gestão, que muitos elogiam, outros me chamam presidente eterno e tal, é porque quando eu terminei meu mandato, eu deixei o Fortaleza no caixa, um restinho de dinheiro e sem dívida nenhuma. Então, no nosso passado, era costume atrasar 60, 90 dias o salário do jogador, era vale para lá, vale para cá. Hoje não, isso tudo mudou e nenhum clube hoje deixa de pagar em dia. Hoje é fundamental, entendeu, essa questão do jogador receber seus salários em dia. Acontece com Fortaleza e com os demais times do futebol cearense. Então, foi esse legado que eu deixei. Aí construí um centro de treinamento, que eu via como perspectiva de equilibrar as finanças, a venda de jogadores. Eu admitia que somente vendendo jogadores a gente ia ter condições de ter equilíbrio das finanças. E para isso a gente precisava do centro de treinamento, que ninguém tinha. Bom, enfim, toda a estrutura. Rogério Ceni, quando foi treinador do Fortaleza, só fazia os treinamentos, todo o trabalho dele era lá no centro de treinamento, que eu construí para o Fortaleza com recursos próprios, que era um sonho que eu tinha para ir o Fortaleza aí conseguir sua emancipação financeira. O Fortaleza começou a crescer a partir desse momento que o Rogério Ceni assumiu o Fortaleza. Essa que é a realidade. Porque com a credibilidade dele, entendeu? Com o nome dele, ele conseguiu trazer jogadores que outros treinadores não conseguiriam trazê-los. E ele tinha aquela coisa de mito e tal, para que ele ligasse,
o jogador normalmente estava sensibilizado e honrado com o convite dele e aceitando. E ele fez o Fortaleza crescer, campeão da Série B, Brasileirão, que é o maior título da história do Fortaleza, na minha maneira de pensar, é esse, foi campeão da Série B, 2018. Marcelo já era o presidente, mas o Rogério Ceni é o treinador. E quem trouxe ele foi o Marcelo Paes. Então, esse foi o pontapé que startou o Fortaleza para estar no nível que é hoje, apesar de eu ainda comentar para algumas que o Fortaleza está, mas ainda não pode se considerar grande. Ele está, mas ainda não é um grande, porque grande é um Palmeiras, um Flamengo, um Atlético, entendeu? O São Paulo, que se ele cair, o Corinthians, ele regressa fácil para A. Mas se o Fortaleza cair, entendeu? E outros, no nível do Fortaleza, aqui do Nordeste em especial, vai ter muita dificuldade, porque ele desce, ele cai devendo de salário de Série A com retorno financeiro de B, que é 1/3 da receita da A. Então, em poucas palavras, eu acho que eu fiz um desenho dessa sua pergunta, ok? Não, ok, foi muito esclarecedora, e tem algumas coisas que eu vou lhe perguntar, porque assim, o senhor falou tudo aí, quando o clube cai, ele cai com despesa de Série A e receita de Série B. É verdade. Claro que tem algumas outras situações, mas é um desastre. Eu só vou acrescentar ao que o senhor disse o seguinte, eu considero o Fortaleza um clube grande, não é pelo tamanho dos resultados que ele tem conseguido, nem é pelo tamanho ou pela qualidade do time. E foi aí que eu procurei o senhor para conversar, porque para mim um clube grande, ele começa de dentro para fora. E eu sei que foi o senhor que startou essa mudança de pensamento, essa mudança de estrutura, como o senhor mesmo falou, o senhor trouxe uma gestão profissional, um olhar diferente, clubístico, mas diferente para a gestão, que isso resultou na mudança de pensamento das pessoas, na infraestrutura que o senhor mesmo comentou, que fez o centro de treinamento no peito e na raça, né, porque não se tinha ainda recursos financeiros que dessem para isso, ou seja, o senhor rodou muito para fazer isso, e principalmente a aliança que o senhor sempre participou de trazer grandes nomes, grandes torcedores do Fortaleza, para estarem unidos e não ter aquela... Que oposição até que eu acho que faz bem, mas não ter aquela oposição ferrenha que traz malefício para o clube. Então, eu pedi para falar com o senhor, e eu quero deixar claro, torcedor, que eu, pessoalmente, né, representando o nosso podcast Homem em Campo, liguei para o doutor Ribamar, solicitei falar com ele, porque essa mudança de pensamento, atitude, visão de um clube de futebol começou com ele, que é que eu tanto luto aqui, doutor Ribamar, com os clubes do Nordeste, principalmente de Pernambuco. Se a gente não mudar a forma de pensar e de olhar o clube, a gente vai sempre estar lutando para não cair. Eu acho muito difícil o Fortaleza passar por isso hoje em dia. Muito difícil. Porque tem uma estrutura já. Entra treinador e sai treinador. Tanto é que o senhor falou aí. Entrou o Rogério Ceni, mas a estrutura está pronta. O Rogério saiu, veio um treinador muito competente ou até mais, mas dentro daquele perfil, e a estrutura em si ajuda. Então, eu queria que o senhor me comentasse o início das dificuldades, da mudança de postura e de atitude. Veja bem, essa mudança de mentalidade, talvez realmente eu tenha contribuído, porque eu já escutei de presidente de outro clube grande que, de certa forma, até quis acompanhar a minha maneira de trabalhar. Só eu copiei, porque eu tinha respeito à sua maneira de administrar. Mas eu não quero colocar aqui a minha questão de presidente. Eu acho que houve um crescimento de mentalidade no futebol no todo, é a evolução natural das coisas. Né? Por exemplo, a questão das receitas. Na minha época, que eu tive na Série A, era 1% do total que a Globo pagava ao Clube dos 13, que os clubes que subiam para a Série A, que eram tratados como visitantes, que normalmente ia lá e voltava. Eu, no primeiro ano,
e regressava do ano seguinte, era visitante. Então, era 1% do valor da cota da época. Trazendo para hoje, seria 12 mil, 15 mil reais, estourando 20 mil por ano, o dinheiro de TV aberta e TV canal fechado. Era nessa base, de 1%. Estourando 20 mil reais. As coisas foram se modificando, assim como o campeonato inglês, que tem uma distribuição mais racional, mais justa. Isso. O Brasil ainda está longe, mas está também melhorando, entendeu? Ainda está longe de alcançar, mas vem crescendo gradativamente. Hoje o Fortaleza já tem uma receita de televisão, além do canal fechado e aberto, e tem os torneios, né? Campeonato Nordeste, Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Sul-Americana, isso dá uma receita no mínimo de 100 milhões, ou mais de 100 milhões ao clube. Os Fortaleza hoje tem uma receita, pelo me conta, de uma ordem de 250 milhões, no mínimo. Ainda é pouco, se compararmos com o Flamengo, 1 bilhão, mais de 1 bilhão, Palmeiras, Atlético, né? Ainda estamos aquém. Mas, de qualquer maneira, houve uma evolução financeira. Isso com a capacidade, aí é que vem o diferencial, com a capacidade do dirigente nordestino, que é o nosso caso, entendeu? Que é mais comprometido, entendeu? É mais sofredor, é mais lutador, ele faz a conta, né, de tudo. Isso é que dá o diferencial para poder, com esses 20%, ele competir com aquele que tem aqueles de 100%. Então, nisso reside, na minha maneira de ver, a competência e que dá a possibilidade de Fortaleza estar no lugar que se encontra hoje. Quer dizer, as pessoas que estão dirigindo Fortaleza são pessoas que têm realmente um diferencial, um comprometimento, entendeu? Porque no Sudeste o dinheiro é maior e a brincadeira com o dinheiro é maior e aqui o dinheiro é tratado de outra forma, entendeu? De outra forma, dada as origens, né, das dificuldades e tal. Então, é nesse quesito que houve esse crescimento. Já tinha mudança de mentalidade, aí veio esse aspecto financeiro que realmente melhorou, apesar de estar bem abaixo, melhorou, e quem administra esse dinheiro está sabendo administrar com muito esmero, entendeu? Com muito cuidado, e que está fazendo esse realmente dar resultados. E é por essa questão, porque o lado financeiro é preponderante, né? Todo mundo sabe que ninguém pode competir com o Real Madrid, que tem bilhões, e aquele lá, o Bayern, Leverkusen, o Bayern não sei o quê, Munique, entendeu? Esses grandes clubes do mundo, Manchester City e tal, porque é muito dinheiro, e o dinheiro é fundamental em qualquer atividade. Nós vemos um sistema capitalista, e o capital é o que manda mesmo. Agora tem aqueles, como nós, nordestinos, que estamos aqui debaixo do sovaco mesmo, essa que é a verdade, e que a gente tem que usar um desodorantezinho e segurar ele com jeito, ele demora muito, e o bichinho, entendeu? Não exalar, odor e tal. Então, acho que a mentalidade é essa, esse crescimento realmente existiu, que é a mudança de mentalidade, de responsabilidade, critério, princípios, comprometimento, trabalho, esse é o conjunto. Me diga uma coisa, doutor, como é a infraestrutura do CT que leva o seu nome? O Fortaleza, hoje, ele tem um investimento lá no CT de aproximadamente R$1 milhão mensais. Por quê? Porque tem muitos jovens, mais de 50 jovens, você sabe, o sub, né, de 20, 22 até 11, sei lá, 12. E agora tem o futebol feminino também, que é obrigatório. Aí você tem 2 times, todo esse pessoal faz refeição lá. Lá tem hospedagem dentro do CT para 150 pseudo-jogadores, vamos dizer assim, porque ainda estão, né, trabalhando para ser jogador. Mas tem 150 que moram lá. Café, almoço, janta, lanche, tudo. E tem outros que lá não tem mais ainda, não tem mais apartamentos, que moram fora e o clube paga lá a pensão ou o quarto que ele mora. Aí tem almoço lá, treinador, mordomo, preparador físico, médico, dentista, porque tem toda a estrutura
que o clube grande tem, basicamente falando, não é aquela coisa monstruosa, mas o básico a gente tem. E para a nossa realidade aqui, a coisa tá muito boa. Lá, Sim. o enxergo de gente querendo entrar é grande, porque lá tem realmente dá uma condição. Então, o CT tem 4 campos, tem campo, inclusive, oficiais. Tem campo, inclusive, agora já com grama sintética. Entendi. Já não fui eu, aí já foi Marcelo, presidente atual, do grama sintética no campo, para poder o jogador se adaptar, entendeu? A essa grama, porque chega lá no Paraná tem grama, chega lá no Palmeiras tem grama, entendeu? Tem que ter a mesma, né? Tem que ter o costume, tem que se adaptar a tudo. Isso são 4 campos oficiais, dentro das medidas que exigem as normas da FIFA. Tem campos menores, tem campo para treinar goleiro, tem campo pequenos para fazer o que a gente chama de racha, pequenos treinos, tem campo para treinar goleiros, tem uma academia, eu não vou dizer de primeiríssimo mundo, mas tem uma academia, entendeu? Dentro daquelas academias que tem no estado do Ceará, nós não somos a melhor academia, mas nós estamos entre as melhores. Entendeu? Entendi. Temos piscina semi-oficial, piscina que tem, sei lá, 250 mil litros d'água, 300 mil litros, entendeu? Temos piscina oficial. Enfim, estamos ainda, eu não, que eu estou fora, eles estão ainda, nesse momento, angariando com o município lá, e o prefeito já autorizou, ceder mais uma área lá de no mínimo 20 mil metros para a ampliação do CT, que já tem aproximadamente 100 mil metros, que já está pequeno, entendeu? Para o volume de coisas que lá vem acontecendo diariamente. Isso beneficia, principalmente, aqueles meninos de origem humilde, que era outra coisa que a mim sempre me importunou, porque o sonho de qualquer garoto desse só se concretiza, na sua maioria, através de futebol. E ligar dinheiro, se tornar um acho, que são meninos pobres, filhos de pais problemáticos, entendeu? De família, alguns até com coisa assim, desgraça, entendeu? Que aí aparece tudo lá, estupado, droga em casa. Rapaz, tem de tudo, entendeu? Tem de tudo. Aparece de tudo. E lá eles têm outra formação, bicho. Lá o negócio é sério, entendeu? É outra situação. Então, quem vai para lá não quer sair. E aí também se esforça para poder manter aquele seu status quo. Então, o CT tem essa conotação social tão grande que o prefeito desse município, agora mesmo, abrigou o pedido de mais terra e ele mandou desapropriar anexos, terras, para poder expandir o CT e ter mais pessoas lá trabalhando e pessoas, entendeu, buscando o ideal, realizar um sonho. Então, o CT, o Centro de Treinamento, que, na minha visão, era uma fábrica para fazer jogadores e, com a venda de jogador, o time encontrar o seu equilíbrio financeiro. Porque até os clubes grandes, ainda hoje, eles só têm esse grande equilíbrio financeiro quando ele vende algum jogador. É o Palmeiras vendendo 500 milhões, é o Flamengo, não sei o quê. Entendeu? Isso aí é que salva. Se não vender, fica igual o Corinthians, como está no momento, entendeu? Passando por dificuldades. É na venda de jogador que a coisa realmente facilita o lado financeiro da agremiação. O senhor tem razão, porque eu sempre defendi isso. O pessoal fala muito, e depois eu vou lhe perguntar, mas o pessoal fala muito sobre SAF. Eu não acho que SAF seja ruim ou bom, depende da SAF, e não acho que SAF seja a solução. Tanto é que o senhor tem razão que Palmeiras, Flamengo, o Internacional, que sempre investiu, o São Paulo, que voltou a valorizar os garotos de Cotia, é que trazem esse sossego financeiro. Eu costumo dizer que o clube ele pode ganhar dinheiro com o jogador de duas formas, jogador da base. Uma, revelando e vendendo, e outra, botando para jogar e conquistando títulos. Então, por exemplo, o São Paulo nunca tinha conseguido ser campeão da Copa do Brasil e quando foi, tinha 5 jogadores da base no time titular. 5, tá? Que vieram da base.
O São Paulo, que nem o senhor falou, nas finais da Copa do Brasil e com a premiação ele arrecadou 100 milhões de reais. Dificilmente ele ia vender um jogador por 100 milhões. Então, os jogadores da base conseguiram trazer também o recurso para o clube. E fico muito feliz o senhor falar do CT do Fortaleza, porque eu já conheço e sei que o CT do Fortaleza tem essa capacidade de fazer. Eu acho até que não está revelando mais ainda por questão de momento, mas que o CT é muito estruturado, muito respeitado. Então, o CT é a bola da vez no Fortaleza. Uma pergunta que eu queria saber, doutor, que realmente eu não sei, é o seguinte: a gestão do CT do Fortaleza, ela tem um diretor próprio que é ligado ao presidente ou é feita direcionalmente, toda verticalizada no futebol? Não. Tem um diretor de futebol que cuida especificamente do centro de treinamento. Tem um diretor específico, assim como tem um diretor financeiro, assim como tem um diretor de futebol, como tem um diretor de marketing, entendeu? Tem um diretor do futebol amador, específico. Sei. E nessa questão que você falou, do jogador, tem a terceira situação. Você falou duas, que é vender e produzir para o time. E tem a terceira, que ele puxa a folha salarial para baixo. Porque quando ele entra no time, sempre ele anda com salário, entendeu? Menor, em comparação aos medalhão que estão lá. Hoje o Fortaleza, a folha do Fortaleza, se não for 10 milhões, é a coisa aproximada, botando a comissão técnica. Jogador de 400 mil, entendeu? É uma coisa normal, vamos dizer assim, entendeu? Quer dizer, mas é o futebol, os salários que são surreais, não é porque esteja inflacionando. É porque é a realidade do futebol. O salário de jogador é surreal. E aí ou você contrata, ou o outro lá contrata. Entendeu? Você não vem para cá, vai para lá. Você tem que se sujeitar. É a realidade. Quem manda é o mercado. Agora, o problema da base, e eu quero fazer aqui um adendo, quando se fala em base, tudo na vida passa pela base. É educação, é criação, é a construção do prédio. Se não tiver uma base boa, nada se sustenta em pé. É assim? Se sua família não for bem orientada, exemplo e tal, aí você não sabe o futuro dos seus filhos. O prédio tem que ter uma fundação perfeita e tal. Então, tudo depende da base. Então, a base do time de futebol é fundamental. Entendeu? Antigamente, quando eu comecei a gostar de futebol, os jogadores cearenses, que jogavam nos times cearenses, eram 90% da terra. Quando muito tinha 2 da região, da Paraíba, entendeu? Rio Grande do Norte, Mossoró. Quando vinha de Recife, é porque lá botou para fora, estava bichado. Aí lá se vinha para lá e vinha para cá. Desde 58 que eu acompanho futebol, principalmente Fortaleza, e aí, quer dizer, está presente na minha mente o passado. Então, o jogador do Fortaleza, da base, assim como de outros times aqui, se não tiver um treinador antenado com a base, preocupado, é difícil acontecer, porque o torcedor é imediatista. O jogador da base, às vezes, demora, tem que dar sequência para poder ele se afirmar. E o torcedor, ele quer o resultado imediato. Aí o treinador, que também vive na faca do gogó, ele também não quer se arriscar. E aí tome jogadores profissionais já de outras praças, como hoje, o Fortaleza mesmo, hoje, acho que no elenco principal não tem 3 jogadores cearenses, entendeu? Tem o Hércules, não sei quem tem mais, porque tinha Felipe, tinha o Bruno, aí tinha o menino que está no Vitória, o Oswaldo, e tinha Dinho, que foi para o Sport, tem outro que está no Sport, que é da base, que foi lá para o Atlético Goianiense, hoje está no Sport, atacante, entendeu? Esse pessoal vai tudo embora, porque é difícil entrar no time titular. Quando eu era presidente, eu ainda lutei para o Conselho Deliberativo criar, instituir na sua maneira de trabalhar, que 20%, eu sugeri 20% do elenco fosse da base. Se tinha 30, 20%, 6, 24 profissionais e 6 profissionais de origem da base.
Porque o treinador ia ter que ver esses caras de alguma maneira em campo. Tá me entendendo? Mas eu nunca consegui aproveitar minha ideia, aprovar essa minha ideia. Não sei se é inconstitucional, mas eu nunca consegui botar no Estatuto do Fortaleza, e já falei para muitos, que se não fosse 20, mas, sei lá, 15, ou 10 mesmo, que qualquer elenco hoje tem mais de 30 jogadores. Qualquer time hoje, o elenco é no mínimo 30, botasse 3, pô. E se o treinador não gostar daqueles 3, devolve, mas traz outros 3. Mas tem que ter. Pode ser aquele ou pode, mas tem que ter aquele percentual. E o treinador tem que ver. Mas do jeito que é hoje, Vojvoda, um treinador que bateu recorde, como treinador do Fortaleza, né, em questão de longevidade. Hoje ele é o treinador que mais demorou treinando o Fortaleza, bateu recorde. Isso, verdade. Entendeu? E é o treinador que alcançou vários títulos. Hoje o Fortaleza está no maior e no melhor momento da sua história, inquestionavelmente. E ele é que é o grande realizador, porque o treinador é quem manda, não o presidente, não. Entendeu? O treinador manda no presidente. O presidente é refém do treinador. Ele demite e admite o treinador. Mas ele trabalhando, o presidente não tem força nem influência nenhuma. É zero. Qualquer presidente é do Palmeiras, ninguém manda o treinador é do jeito dele. Agora, se você não gosta dele, manda ele embora. Aí você pode mandar ele embora. Mas ele trabalhando, ele não aceita interferência de ninguém. Isso aqui é regra. Pode até ter alguma exceção, mas essa é a regra. Então, eles estão ali, estão com ele na reta, então querem jogador para atender o torcedor, porque também se vive para o torcedor. Se não for o torcedor, o clube não existe. Ele existe para o torcedor, e o torcedor é imediatista, e o treinador é refém também do torcedor. E aí a questão do jogador da base, é melhor você emprestar ele para outro time inferior, e ele lá se consagrar, e depois já voltar, entendeu? Da capacidade de obter a titularidade. Essa é a minha maneira de pensar, que se eu tivesse no negócio, eu ia emprestar vários jogadores que o Fortaleza tem, ABC, entendeu? Botafogo da Paraíba, Remo, entendeu? Espalhava aí. Botava aí um cenário aí de 10, 20 jogadores espalhando. Se tivesse intercâmbio com da Europa, entendeu? Da Ásia, empresário digno e sério, botar lá também. Negócio é botar na vitrine. Botar na vitrine os caras, entendeu? E aí a gente tem a opção de trazer ele já com nome, como já tivemos. Oswaldo foi do meu tempo. O treinador, na época, mandou ele voltar. Queria tirar ele lá do... Ele estava incorporado ao elenco principal. E aí o treinador disse, nem Eusébio, nem Oswaldo, nem o outro lá, que eu estou lembrado do nome. Aí, quando eu fui entrando, chegando lá, o Oswaldo correu. Presidente, pelo amor de Deus, o treinador está pedindo, mandando a gente embora. Presidente, deixa a gente ficar aqui. Que não queria voltar lá. Tá bom. Aí chamei o treinador, digo, olha, é o seguinte, se você quiser outros, não tem problema não. Agora, aí eu quero lhe pedir, desse jeito, quero lhe pedir, você deixe eles, eu não quero frustrá-los, estão cheios de esperança, eles vão ficar aí, vamos trabalhar para encontrar algum clube, para emprestá-lo, mas deixa eles aí, porque eles já chegaram no status tal, que se puxar para baixo, vai desmotivar os caras, entendeu? Eu disse, não, presidente, não tem problema. Aí ficou, e logo depois terminou meu mandato, que entrou e emprestou o River do Piauí, e os caras arrebentaram. Um foi para a Europa, entendeu? Se deu muito bem, o meio de campo, e o outro foi o Oswaldo, que chegou até a seleção brasileira, foi efêmera a participação dele, mas chegou o Oswaldo, que ainda está jogando, acho que é no Vitória, entendeu? E o terceiro, Eusébio, jogou muito tempo como titular do nosso maior rival, que é o Ceará, foi muito tempo titular. Esses 3 jogadores foram banidos pelo treinador na época, entendeu? Então, é isso aí, tem que haver assim, mais uma identificação. Eu estou falando na questão do meu clube. Está faltando ainda uma identificação para poder tirar melhor proveito desses jovens que estão lá no CT. Eu acho que eu compreendo o treinador não querer. Eu compreendo, porque o imediatismo não é dele, é da torcida. E ele está ali, ele depende da torcida, entendeu? Ele é refém da torcida. Agora vamos pegar esse menino e vamos para. Fortaleza emprestou o Atlético Goianiense, já foi vendido, está no esporte aí. Né? O atacante, goleador? O Coutinho. Isso é da base do Fortaleza. Eu sei. É da base, entendeu? Aí o Bruno, acho que aquele lateral esquerdo que joga de zagueiro também está aí, o Bruno Melo, não sei se ele está aí,
Botar no Eu time. acho que sim. O Edinho jogou muito tempo aí também no esporte, jogou Isso, em Alagoas, né? O Edinho, baixinho, rápido. isso, é. Então, esses caras se fizeram fora, porque no Fortaleza não tiveram chance. Entendeu? Estou falando aqui, entendeu? Abrindo aqui a Claro. clareza, as coisas, entendeu? Muita transparência, porque faz parte realmente até da minha personalidade, é jogo aberto. Eu não sei guardar, eu sinto, eu revelo. Então, falta dar mais atenção à base, falta dar. Apesar de ter, estar se investindo muito dinheiro lá, mas falta, entendeu? Essa sintonia com a titularidade. E como eu sei que é difícil, o presidente também não pode impor, entendeu? É trabalhar emprestando os meninos. Tem aqui uns 3 ou 4 aqui, que eu acho que qualquer clube já seria titulado. Clube do nível assim abaixo do Fortaleza um pouco. Mas para revelar o cara. E dali ele veio para o Fortaleza ou para o maior. Por exemplo, nós trouxemos aquele Ederson do Corinthians, que, entendeu? O Corinthians não se via para o Corinthians. Aí o Ederson está aqui, hoje está lá na Europa, sendo vendido, está no Atalanta, sei lá, 200, 300 milhões de reais, porque ele teve a chance no Fortaleza, do Corinthians ele não teve. Assim como os nossos não têm chance com a gente, mas vai para outro e vai ter a chance e despontar, como despontou agora mesmo o Ederson, que está lá sendo disputado pelos maiores clubes do futebol do mundo. É assim, eu penso. E que, para mim, ainda falta essa ponte ser complementada ou construída. Eu tenho uma visão muito parecida com a sua, só que eu diferencio um pouquinho duas coisas. Uma, aqui no Náutico, nós colocamos quando eu estava no conselho, nós colocamos lá no trabalho junto com o executivo, que 30% da base tem que estar inserida no plantel do clube. Então, 15. Se tem 30 pessoas, 30 atletas, 9 seriam da base. O treinador, o senhor falou muito bem, ninguém manda no treinador, ele usa se quiser, mas está lá ele olhando. Eu defendo um pouco a verticalização do futebol. O dirigente que é da base também participa do profissional. Mas isso é uma questão mais longa, que há benefícios e malefícios, depende da ótica. Agora, no Fortaleza eu tenho uma coisa, doutor, que eu me preocupo com quando eu empresto o jogador. Eu entendo que emprestar o jogador você dá rodagem. Como também você pode dar rodagem tendo o sub-20 e o sub-23 rodando o Brasil nesses torneios. Porque qual é meu medo? Veja bem, o jogador chega lá hoje no centro de treinamento do Fortaleza, que tem o seu nome, doutor Ribamar. Aí vocês investem, ele está no sub-15. Aí vocês investem em alimentação, educação, saúde, e salário treino, também a partir dos 16 anos. Salário, investimento, cuidado com o ser humano, como o senhor mesmo falou, nem todos. Tem tudo, médico, tem tudo. Isso, nem todos vão virar jogador, mas vão virar homens, vão virar cidadãos para a sociedade, ok. Sim. Aí, se eu pego um atleta desse, de 18, 19 anos, que não está sendo aproveitado, que é patrimônio do clube, que o clube investiu e ele ainda é patrimônio do clube, e eu empresto para um clube que não tem o cuidado que vocês têm, talvez eu perca o atleta como ser humano. Então, eu não sou contra dar rodagem, eu só me preocupo para quem a gente pode ainda fazer parcerias de empréstimo, mas é um caso de se tratar junto da forma que gere o clube, a gestão do clube, analisar caso a caso, não tem muito como você fugir. Até porque, Alexandre, o jogador é componente direto dessa operação. A gente só empresta se ele aceitar. Ele estuda a viabilidade dele naquele clube, entendeu? Eu não empresto simplesmente, você vai para ali, não. Ele tem que topar. E para ele topar, ele vai analisar, ele vai ver o interesse dele. É assim. A gente, por exemplo, o jogador ele ganha um salário mínimo, sei lá, 10 mil reais, um salário 10 mil, vezes 13 meses, que é o desse, 130 mil, vezes 100 vezes, é 13 milhões o passe do cara. Entendeu? Aí se o cara botar se o Fortaleza quiser vender por 13 milhões, e o outro time lá estiver interessado, ainda depende do jogador aceitar ir para aquele clube. Ele também impõe os direitos dele, os desejos dele.
se ele topar lá com o clube botar o dinheiro da conta do time, conforme manda o regulamento da FIFA, que é 100 vezes o que ele ganha no ano, aí ele vai, porque ele já topou. Tal. Mas a gente não pode simplesmente emprestar para não emprestar sem a anuência do jogador. E para ele anuir, ele procura saber de tudo e tal, porque o mundo hoje é uma pequena aldeia global, o mundo, está tudo, como se diz, online, tudo o que está aqui, lá no Vietnã, agora está sabendo. Então, eles estão sabendo de tudo. E ainda tem os empresários, que, de qualquer forma, a questão do empresário é concernente à progressão intelectual do jogador, de visão, melhorou. É uma coisa que eu achava perniciosa, eu aceitava empresário lá no CT, era proibido a entrada, mas o empresário, ele é ruim para a agremiação, mas, de qualquer maneira, ele orienta o jogador, porque antigamente o jogador, quando finalizava a sua carreira, ele não tinha nada, às vezes entrava era na bebida, entendeu? A vida desastrada, a carreira, entendeu? Porque ele não tinha, o jogador não tem ainda, hoje, muitos não têm ainda a visão, a capacidade, entendeu? De empreender aquilo que ele ganha, para poder, quando parar, ele ter a sustentabilidade e tal, né? Outros ganham muito, é tanto dinheiro que gastam com toda besteira e ainda sobra muito. Isso aí é, sei lá, 1%, 2%, 3%. Mas a realidade é que os empresários, eles têm ajudado o jogador a abrir a mente, cobrar mais, né? Entendeu? Investir seu dinheiro. Eu acho que tem ajudado também nesse particular. O empresário tem melhorado muito a capacidade de raciocínio do jogador em termos de visão, né? De compreender que a carreira é efêmera e tal, e ele tem que tirar o partido disso. Quer dizer, enquanto durar, ele tem que saber aproveitar o ganho. Então, houve uma evolução em vários setores do futebol, porque nesse negócio, dessa atividade do entretenimento, o futebol é o bicho que mais circula dinheiro, é o futebol, da forma mundial. Então, tem que ter também os jogadores a capacidade, o discernimento de tirar proveito da fase dele como jogador. Seja ele ganhando 2 milhões, como tem jogador no Brasil, muitos ganhando 2 milhões, 1,5 milhão, e outros fora ganhando até 100 milhões, 80 milhões por mês, como tem no mundo aí, 80, 100 milhões por mês, meu amigo. Isso é uma coisa surreal, uma coisa, eu acho até irracional, mas existe. Então, é tanto dinheiro que, mesmo que seja um cara, ele tem que ter alguém para orientar a investir esse dinheiro, porque é difícil o cara ser jogador e ter capacidade empresarial. Então, o empresário do jogador, eu não digo nem empresário, agente, né? Porque empresário, para mim, é o cara que tem a Gerdau, essas grandes empresas, esse aqui é empresário. Mas jogador de futebol, para mim, é agente, não é empresário. Admitamos, empresário, então. Então, tem esse lado. Então, o jogador, a gente não empresta por emprestar, não. A gente só empresta se ele topar, se ele aceitar. Então, tem uma seleção natural, né? Para qualquer clube que se empresta, não. Eles querem saber logo que você paga em dia, se lá tem onde morar bem. Não, eles são tudo como a criada hoje. E tem muita informação, que a informação hoje, né, todo mundo tem. Não tem como esconder. Mas o senhor falou aí também... Uma colocação aqui, que você disse que é Náutico, e eu era fã do Náutico, quando o Náutico foi campeão, que tinha Nado, Pito, Ivan, Lala, Salomão, Mauro, Calixto, Lula, goleiro e tal, que esse time arrasava. Porra, o Timbu, era o Expresso Timbu. Meu amigo, como eu tinha, assim, um olhar especial para o Náutico, porra, era algo especial, entendeu? E aí, depois o Náutico entrou na decrescente, que teve uma fase de 7 anos espetacular, extraordinária, né, na década de 60. Porra, que time, eu não vi ainda no Norte-Nordeste um time igual aquele do Náutico, até hoje. Aquela foi uma fase de ouro e, como o senhor falou, tudo jogador da região, um ou outro veio o Ivan Bronte de São Paulo, do Palmeiras, Salomão veio aí do Ceará, exato. Daqui, o Mauro. Mauro, Salomão também veio daí, depois Zé Carlos veio do Bangu, mas assim... Salomão não era cearense, não. Não, mas ele veio do Ceará. Ele daqui não jogava, não. Mas o Náutico conseguiu fazer. Mas o senhor falou aí um assunto que aí eu vou lhe perguntar. Como é a rivalidade aí, Ceará e Fortaleza? Quem é o maior?
Continua. Isso aí é por fase. Hoje nós somos os maiores. Somos maiores. Mas, entendeu? Eu vejo bem. Eu, como dirigente, e vendo o negócio do futebol, é importante os dois estarem na Série A, porque engrandece o futebol, dá mais competitividade, e a competitividade é bom, só faz crescer, só dá crescimento, e dá mais, reforça mais o nosso potencial para a gente fazer cobrança, para gente ter retorno, entendeu? Os dois é mais do que um, é mais do que um. Isso da forma lógica, racional, entendeu? Eu sou a favor. Agora, dentro de campo, quando a gente se encontra, se eu pudesse acabar de coração, entendeu? Eu acabava com ele. Mas isso é a coisa da emoção, da emoção. Mas o racional é outra coisa, entendeu? A gente tem que saber administrar a emoção para a emoção não estragar o negócio, né, na sua integralidade. Mas continua, os torcedores, entendeu? Tem aqueles exagerados, torcida organizada, que tem até briga, entendeu? Aquelas desavenças nojentas, entendeu? No entorno do estádio. Isso aí ainda não acabou aqui, isso aqui ainda tem muito, entendeu? Como tem aí agora, recentemente, o episódio do esporte contra a torcida do Fortaleza, entendeu? Isso. Aqui não aconteceu exatamente o que aconteceu lá, mas, guardado as proporções, também tem muitas confusões. Infelizmente, faz parte, entendeu, do negócio, acho que é no Brasil inteiro. Bem, doutor, estamos chegando ao final, mas eu queria lhe perguntar um assunto que é polêmico no Brasil. SAF. Como é que está e como é que é a visão do senhor sobre a SAF a nível Brasil e a SAF aí no Fortaleza? Eu fui a favor da SAF. Eu fui um dos conselheiros dos primeiros a concordar com a SAF. Porque o futebol hoje não é mais para amador. O futebol é uma coisa bastante profissional. Quando eu digo profissional, é dinheiro, muito dinheiro. Antes, eu, como dirigente, vamos supor, botava lá 10 milhões, segurava um ano o time. Hoje, isso não representa nada em termos de dinheiro. Então, por que eu fui a favor da SAF? Tomara a Deus, o Fortaleza não vendeu uma ação, e até agora não pretende vender nada, mas ele já está constituído, ele já é oficialmente SAF, porque se Deus o livre acontecer, que pode acontecer, não é anormal acontecer, não será anormal se acontecer. Se ele cair, e o Fortaleza vai entrar numa depressão financeira muito grande, e se não tiver alguma coisa grande de dinheiro para investir no Fortaleza, ele vai descer a ladeira, entendeu? Ele vai ser íngreme, ele vai despecar, porque não vai ter mais dirigente para chegar lá e aportar 50 milhões, não vai ter como. Não tem, é zero essa possibilidade. O último que entrou botou 6 milhões e meio, em 2017, botou para poder sanar mais ou menos o caixa, 6 milhões e meio. Aí aliviou tudo. Depois, com a venda de Cebolinha, ele se ressarciu. Foi o primeiro. Subiu para B e recebeu o dinheiro que ele botou. Esse é um atípico, foi uma coisa atípica, entendeu? Ele botou e conseguiu tirar o dinheiro. E o time subiu para B. 6 milhões e meio. Mas 6 milhões e meio, ainda hoje, para alguém botar, é difícil. Mas 6 milhões e meio não representa, é um pingo no Alagoa, não, mas no Alagoa porque Fortaleza, qualquer dificuldade que aconteça na sua trajetória, você vai precisar de 100, 200 milhões para poder dar seu erguimento ou tentar. 100, 200 milhões. E aí, vamos arrumar onde? Aí é quando a SAF poderá ajudar. Porque se aparecer alguém que gosta de futebol e tem dinheiro, ou um grupo, sei lá, para investir, não tem problema. O torcedor quer saber se o time está bem, se o time ganha. Ele não quer. Porque o Fortaleza já teve mais de 60 presidentes, até hoje. Mais de 60. E o presidente hoje, que eles reconhecem que está bem, é Marcelo Paes. O do passado ficou, já foi, é o atual. Então, o que vale é o atual. Se ele cair, a negada mete a chibata dele.
E o outro, se vier, no der, do alavancar, tome chibata. Se alavancar, aplaude. Na hora que sair, esquece. É assim que o futebol existe. Não é só aqui, não, é no Brasil inteiro. Então, se o Fortaleza, que Deus o livre, mas Deus não se mete com futebol, mas tudo pode acontecer, se o Fortaleza cair, esse ano não cai, não. No outro ano pode até ser, do outro ano para frente, esse ano não cai, não. Mas se cair, e aí, como é que vai pagar o salário de jogador que tem contrato até 2026, que hoje tem que fazer contrato longo para poder segurar o cara, senão o cara vai embora mesmo? Essa é a realidade, que é os clubes tudo querendo tirar o jogador do outro e tal. Aí como é que vai pagar? Aí o time vai quebrar. Aí o time... A solução o senhor falou lá atrás. Eu sou a favor da SAF, tá? Mas eu sou contra vender. Eu fiz o CT para isso, mas não, infelizmente não. Então, aí é a questão de visão. O senhor fez o CT para isso, as pessoas têm que dar continuidade. Eu sou a favor da SAF, mas não a SAF predatória, como eu estou vendo aqui no Brasil. Eu acho que, como a SAF ela tem todo tipo de movimentação, ou seja, uma colcha de retalhos, cada um pode fazer a sua adequando à realidade, né? A SAF do Atlético Mineiro, por exemplo, é totalmente diferente da SAF do Vasco, está um fiasco. O Vasco está sendo desmoralizado a nível nacional, tanto na gestão como no resultado. Eu não sei o que está pior no Vasco, se é o time ou se é a gestão. Mas não, nos outros clubes que eles têm gerência, 777, entendeu? E a situação deles é complicada. É muito complicada. Então, assim, como a SAF ela é uma colcha de retalho, você pode fazer uma SAF se adequando à realidade do clube, onde não é só o dinheiro, mas a coparticipação da gestão, né? Porque já foi provado, doutor, que a SAF também pode contratar profissionais que não tenham competência. Hoje, claro, o Fortaleza... O Fortaleza não é SAF, e tem o pessoal do Fortaleza tem competência para gerir o clube. O Atlético Paranaense tem competência para gerir o clube. É o maior presidente que eu conheci na minha vida. Petralha. O Petralha, eu admirei muito e aprendi muito com ele. Eu tiro o chapéu para ele. Petralha. Eu também. Para mim... É o maior presidente do futebol brasileiro que eu conheço, do mundo do Brasil, é Petraglia. Lamento para mim também. Problema de saúde, e já está com bem 80 por aí, mas esse cara é top. Esse cara revolucionou o futebol dentro do estado do Paraná. Eu morei no Paraná de 89 a 92, vi o nascimento do Paraná Clube e a mudança que o Petralha começou a instituir no Atlético Paraná, que eu acho muito parecido com o que vocês estão fazendo aí. O Fortaleza está mudando a visão dele de futebol. E o Brasil mudou a visão dele sobre o Fortaleza. Isso é que é interessante. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo, para não me alongar muito. A visão que o Sul tem sobre o Fortaleza é muito melhor e maior do que a visão que o Sul tem sobre o Bahia, por exemplo, que está com SAF. É a Manchester City, né? O Fortaleza tem gestão. O Bahia... chegou o dinheiro, eu não sei se ainda tem uma gestão. O Fortaleza tem gestão. Eu não sei nem quem é o gestor do Bahia, para ser franco. Eu sei que o Manchester City comprou 90% do Bahia. Agora o gestor, eu não sei quem é o CEO lá, né? Eu não sei. Eu também não agora não recordo. Lá, e eu torço muito pelo Bahia, fundamentalmente pelo Rogério Ceni. Ele já gosta que é do Nordeste, e o Rogério Ceni, Fortaleza... é o que eu atribuo muito a Rogério Ceni. O papel dele foi fundamental também nessa mudança de filosofia, de entendimento, de visão, de postura, né? Jogar no Sul, parar aquela história de ser o coitado, não sei o quê, jogar de igual para igual. Ele foi muito importante. Ele era referência, ele era o Fortaleza. A respeitava o Fortaleza porque era ele a referência, é verdade. Concordo contigo. Concordo. Agora, a SAF, por exemplo, o América Mineiro já virou SAF, o Atlético Mineiro virou SAF, mais de 3 grandes beneméritos do Atlético. Pois é. Entendeu? O que gosta. Você vê de quem é o PSG, de quem é o Manchester, de quem é não sei o quê, Chelsea, tudo é de um dono, um sheik que tem muito dinheiro, entendeu? E os caras gostam do negócio. É como da Inter, né? Os caras botam montanhas de dinheiro. Aí eu vejo um Flamengo, um Palmeiras,
10 que não tem SAF, não tem dirigente. A mulher rica lá, mas ela não bota o dela assim também, não. Bota não, ela deixou de botar faz muito tempo. Não bota não, entendeu? Aí eu vejo isso. Palmeiras roda. Eu sou a favor disso também, eu concordo com você. A SAF eu sou a favor como um campo de amortecedor. Se precisar, ter onde ir buscar um socorro, entendeu? Mas para vender ação hoje do Fortaleza, eu sou totalmente contra. Para vender 1%, sou contra. Sou contra. Agora, numa necessidade, aí a gente está pronto para buscar um parceiro, para botar dinheiro, muito dinheiro, porque aqui não tem quem bota muito dinheiro em clube, não. Aqui, quem mais botou fui eu, e eu sou liso na frente, aí eu sou liso total. E aí o meu dinheiro está longe. Tudo que eu tenho não dá para equilibrar o Fortaleza numa situação de queda, entendeu? Não dá, é isso. Aí a SAF pode ser, nessa situação, uma opção, né? Uma opção. Viu? Bem, doutor Ribamar, nós estamos chegando ao final do programa. Já essa brincadeira já tem 1 hora quase, né? Eu vou lhe passar as considerações finais, mas de antemão foi muito rico o que o senhor conversou com a gente. Eu já sabia da sua história no futebol, principalmente no Fortaleza. O senhor é uma referência, realmente, como o senhor falou aí, muitas pessoas comentam sobre sua gestão e pós-gestão. O trabalho que o senhor fez de aglutinar as pessoas no Fortaleza, construiu pontes para que haja entendimento dos conselheiros, dos sócios, das pessoas importantes de Fortaleza. E ouvi do próprio Marcelo Paes que o senhor é um dos grandes responsáveis pela mudança. Só tenho a lhe agradecer sua participação, foi muito rica, um trabalho espetacular que eu acho que deve ser copiado. Eu sempre digo aqui, a gente tem que saber ter humildade. Eu acho que hoje o Fortaleza merece ser copiado por alguns times, não vou dizer todos, alguns. Eu acho que realmente seria uma escola, entendeu? Merece. Também acho. E eu acho que tem que ter essa humildade nossa aqui, porque o futebol do Ceará, hoje, ele está na frente do futebol de Pernambuco, em termos de resultado. Foi uma expectativa nossa se rivalizar a igualdade de condição, para trás mente. Mas o Pernambuco sempre foi superior ao futebol cearense. O nosso era mais compatível com o do Pará, vai ser do Remo. A gente ganhar do Náutico, do Santa Cruz, do Sport, era uma façanha, entendeu? Ganhar do Bahia era uma coisa histórica, entendeu? Hoje não, hoje estamos no mesmo pé de igualdade com o Sport e com o Bahia, no mínimo. Hoje vocês estão acima. Então eu queria realmente passar a palavra para o senhor, mas lhe agradeço de antemão, foi muito bom nosso bate-papo e a nossa convivência aqui. Pois, velho, obrigado pela oportunidade. Mandar um abraço aí para o Sérgio, que ele está, né, por trás aí desse negócio. E também lhe agradecer pela possibilidade de alguém me escutar, ou me ver, e ver naturalmente. E se servir para alguma coisa, isso me gratifica bastante, porque o futebol é uma coisa maravilhosa, principalmente quando a gente conceitua na questão de agrupar, de unir, de se divertir, entretenimento saudável, família, entendeu? Que ele tem tudo para ser isso. E não tem nada, entendeu? Hoje que se compare, em termos de lazer, ao futebol. Porém, ainda existe um receio de família, de pessoas que têm vontade, entendeu, de ir a um campo de futebol e tem medo por conta da violência, né, que existe e às vezes também um pouco exagerada. Então, o meu conceito sobre futebol é que o futebol é uma coisa maravilhosa e que só fazem 60 anos, 65 anos que eu acompanho futebol, 65. E só vejo progressão, só vejo crescimento. Então, o futebol é uma coisa maravilhosa. E é através de programas, assim como o seu, que o futebol é divulgado, que o futebol realmente angaria mais gente para poder participar dessa atividade maravilhosa. Então, meus agradecimentos a você, entendeu? Dizer que fiquei feliz bastante por conhecê-lo e aqui fico à sua disposição, entendeu? E mandar para você e para o Sérgio, finalizando, um forte abraço. Saudações tricolores! Muito obrigado, doutor. Galera,
Homem em Campo teve a honra e o prazer de falar com um dos maiores dirigentes do futebol nordestino, o Dr. Ribamar, que deixou seu legado, que é a mudança do Fortaleza. Não teve vaidade, criou novos dirigentes, sucessores, é amigo de todos no Fortaleza, respeitado, ouvido, e ele disse uma frase aqui muito importante: um dos grandes criadores de pontes para que as pessoas chegassem ao entendimento e trouxessem o melhor para o clube que amam, que é o Fortaleza. Só tenho a agradecer. Foi um aprendizado para mim e em breve estarei com o Dr. Ribamar pessoalmente para discutir assuntos do futebol, que é o que move a nossa grande paixão. Obrigado, galera. Homem em Campo. Próximo episódio, estamos estudando aí, fazer um desafio. Em breve vocês vão saber. Obrigado. Valeu, turma.